Meus amigos, que final assustador foi esse da segunda temporada de Wandinha. E esse meu amiguinho aqui, ó, ele foi o grande protagonista desse final. Quem diria, né? Cara, nessa parte 2 da segunda temporada, a gente teve muitos plots e muitas explicações desde a primeira temporada. Eles conseguiram amarrar tudo perfeitamente, cara. Finalmente descobrimos quem era o Slurp, né? E a ligação dele com Gomes, Mortícia e o Mãozinha. A Enid teve que se transformar pra poder salvar a Wandinha e talvez agora ela nunca mais volte ao normal. O Tyler foi recrutado pela professora Capri, né? Pra seita dos Raids. O diretor Dort, ele era o grande líder por trás do Conto da Manhã e principalmente a revelação de que a tia Ofélia está viva e presa pela própria mãe há 15 anos. Sim, Geek, mas o que significa aquela frase que a tia Ofélia simplesmente desenhou na parede com o próprio sangue dela, né? De que a Wandinha precisa morrer ou algo parecido? Será que é uma ameaça? Por que a vovó mantém a sua própria filha aprisionada há 15 anos? Qual o mistério por trás disso? O que vai acontecer na terceira temporada de Wandinha? A gente vai comentar sobre tudo isso, né? O famoso final explicado da segunda temporada de Wandinha com muitos e muitos spoilers. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e como vimos, né, nesse último episódio da segunda temporada de Wandinha, a família Addams como um todo esteve firmemente envolvida no plot final, né, porque a Wandinha junto com a mãe, com o pai, né, Mortícia, com Gomes, eles foram juntos, né, a resgate do Feioso, que foi sequestrado pelo Slurp, ou como a gente veio a conhecer, Isaac Knight. E a mais recente visão da Wandinha mostrava que o irmão estava destinado a ser o Addams marcado para morrer após a Enid, o que tornava a busca ainda mais sombria, cara. E a grande revelação é que o Slurp, como eu disse, não era apenas um zumbi comum. Por trás daquela figura grotesca estava o Isaac Knight, o cientista insano responsável pela tecnologia de reversão de párias, que foi roubada pelo Augustus para os seus experimentos do Projeto Lois. E agora o Isaac, ele pretendia utilizar essa máquina novamente, só que para poder desfazer os poderes da sua própria irmã, cara. E como fonte de energia, ele precisava de alguém com poderes de eletricidade. Ou era o Gomes, ou era o tio Chico, ou então o Feioso. E assim como aconteceu no passado com os Addams, novamente o Isaac, ele utiliza alguém da linhagem dos Addams que tem eletricidade. E a Wimms, né, em sua forma espiritual, aparece para Mortícia e a Wandinha, explicando que ambas precisariam da ajuda da vovó para poder localizar o Feioso, já que apenas suas habilidades psíquicas poderiam revelar o paradeiro, né? E quando elas se reúnem à mesa para o ritual, a Wandinha tem uma visão impactante: um jovem Gomes e Mortícia arrastando o corpo sem vida do Isaac para dentro de uma cova. E a cena revela que no passado, né, Gomes e Isaac foram bons amigos, né, melhores amigos, mas a relação terminou em traição quando Isaac usou os poderes elétricos do Gomes como cobaia para sua máquina, né, criada com o propósito original de curar sua irmã, a Franciosa. E a Mortícia interveio na época, libertando o Gomes e eliminando o Isaac no processo. Só que o efeito colateral é que o Gomes, ele perdeu seus poderes permanentemente, ou seja, é por isso que tinha esse mistério por trás, né? Como é que o Gomes não tem nenhum poder e ele estudou em Nevermore, né? Sempre ficou esse gancho e finalmente temos a resposta. O Gomes tinha poderes no passado, mas isso foi tirado dele. E é por isso que o Feioso tem eletricidade, o tio Chico também tem eletricidade, ou seja, tudo isso vem da linhagem, cara. E o casal então enterrou o Isaac, né, sob a misteriosa árvore da caveira em uma cova que já estava destinada ao Gomes. E a Mortícia explica, né, que eles esconderam esse crime por medo das ameaças do Augustus, né, aquele velhinho, que é o verdadeiro financiador do laboratório. E tanto Mortícia quanto a vovó aconselharam a Wandinha a não se envolver no resgate, mas a garota decidiu seguir por conta própria, né, tomada pela fúria, velho. Ela tava em pé da vida. Enquanto isso, a Enid, né, presa na jaula, ela lamenta não poder ajudar a Wandinha, porque ela sabe muito bem que se ela se transformasse na lua cheia, ela que é uma alfa aparentemente, ela ficaria naquela forma de lobisomem pra sempre. E a Wandinha, né, promete libertar a Enid ao amanhecer, mas antes ela recebe do Isaac, né, um globo de neve em formato de caveira com a inscrição atrás, né, a legenda meia-noite. E ela entende a pista e acompanha o Mãozinha, né, até a árvore da caveira meia-noite pra poder confrontar esse maluco, sendo que o Mãozinha tava armado lá com arco e flecha. Só que a Wandinha descobre que ele é muito mais perigoso do que imaginava. E é justamente aí que vem o grande plot twist, talvez, dessa segunda temporada. Pra mim foi até maior do que a revelação da tia Ofélia lá no final, que é simplesmente o fato da Mãozinha pertencer ao corpo do Isaac, cara. Era a mão dele que foi cortada lá no passado pela Mortícia. Mano, que plot absurdo. Eles amarraram um personagem querido desde a primeira temporada a um vilão da segunda. Mano, genial, tá? Isso daí de roteiro foi genial. Meu amigo aqui, Mãozinha, rapaz, que plot tu teve, viu? Sendo que as letras Knight, né, se você pegar o nome dele, Isaac Knight, se você reverter algumas palavras, forma Thing, né? Ou seja, Mãozinha. Cara, é perfeito, né? É um plot
plot absurdo. Então o Isaac, com a ajuda do Tyler, captura o Mãozinha e coloca de volta em seu próprio braço, né, ativando novamente seus poderes de telecinese. Então em seguida, né, o Isaac ele usa os seus poderes para poder arremessar a Wandinha em uma cova profunda, enterrando-a viva, né, e eu acho que a Wandinha gostou disso aí. E aí a Agnes, como sempre, né, ela tá sempre ao lado da Wandinha, vigiando ela, embora a própria Wandinha não goste disso. Ela foi até a Enid contar o que aconteceu e, cara, a Enid não viu outra alternativa a não ser ter que se transformar para poder ajudar a salvar a vida da Wandinha, cara, porque se demorasse mais um pouquinho, a Wandinha ia de arrasto pra cima. E eu acho que a Wandinha teria gostado disso aí. Só que ao fazer isso, ao se transformar em lobisomem, aparentemente pelo fato da Enid ser uma alfa, ela vai ficar nessa forma para sempre. A Enid, ela acaba fugindo e a Wyrm surge e alerta que o relógio está contra eles, né? Então o Isaac inicia o seu grande experimento. Só que em vez do feioso, ele usa o Tyler como cobaia, né? Que é parte de um plano orquestrado pela própria mãe do garoto. Afinal, a máquina começa a sugar os poderes de Hyde do Tyler para sua infelicidade, porque ele queria manter os seus poderes. E a Wandinha invade o local, né? Empunhando o machado e sob a dor insuportável da máquina, o Tyler implora que ela o mate, mas Wandinha prefere cortar suas amarras e finge que sua mão escorregou. Só que no fundo ela sabe que a única forma de derrubar o Hyde é colocando outro contra ele, nesse caso, a própria mãe. Então a Wandinha consegue salvar a vida do feioso e antes de escapar, ela destrói a máquina com seu machado, atraindo a atenção do Isaac, né? Que observa o embate entre mãe e filho, cara. Só que a Wandinha, obviamente, tenta resgatar o Mãozinha lá do braço do Isaac, só que no meio dessa confusão, a máquina simplesmente explode e a mãe do Tyler, ela se joga batendo as botas. Essa explosão, inclusive, né, da Torre Iago foi muito semelhante à explosão que a gente viu lá no conto do Ajax da primeira parte da segunda temporada. Vocês lembram daquele desenhozinho lá? Então, aconteceu novamente. Então, furioso, o Isaac, ele parte pra estrangular a Wandinha com seus poderes, né? Só que o Mãozinha recupera a consciência e arranca brutalmente o coração mecânico do Isaac. Então, o Isaac, ele cai morto e o Mãozinha se desprende do seu braço, finalmente livre pra poder voltar pra família Addams. Só que de volta ao dormitório, a Wandinha descobre que Enid foi flagrada por uma câmera de vida selvagem em plena floresta. E já o Tyler, por sua vez, ele visita os túmulos dos pais, mas acaba surpreendido pela professora Capri, que o convida a integrar uma matilha secreta de Hyde, cara. Só que o grande plot também da professora Capri, e eu avisei pra vocês que essa personagem era misteriosa, desde a primeira parte eu tô falando isso, de que ela tava tramando alguma coisa, que ela tinha algo ali por trás. Ela é meio Hyde, né? Porque o pai dela era um Hyde. E enquanto isso, Mortícia entrega a Wandinha o diário de sua tia Ofélia, né? Revelando que ela está mantida, simplesmente trancada em um quarto secreto pela própria avó, velho. Então, determinada, a Wandinha liga pro tio Chico e juntos eles partem rumo à fronteira para poder salvar e encontrar a Enid. E outra coisa bem interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar e teorizar sobre esse final da segunda temporada de Wandinha ainda. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha e diversas outras séries. Cara, faz tudo isso que é nóis. Nice. E sobre a Enid, né, ao descobrir que é uma alfa, a Enid percebe que corre o risco de permanecer para sempre presa em sua forma de lobisomem, né, caso ela se transforme sob a lua cheia. E o plano inicial era ela se manter nas jaulas ao amanhecer, mas a Agnes a recruta para poder salvar a Wandinha. E como suas garras humanas não eram suficientes para poder cavar, a Enid se entrega à transformação e resgata a Wandinha. E depois disso ela foge para a floresta, né? A Agnes informa a Wandinha que a Enid foi vista por uma câmera de monitoramento, o que leva a jovem Addams e o tio Chico a seguirem seu rastro, né? Mas será que eles vão conseguir trazer a Enid de volta à sua forma humana? Sendo que esse arco do Slurp, velho, nesse final, eu achei sensacional, né? Porque o grande plot, como eu disse, talvez o grande plot é que o Slurp, na verdade, era o Isaac, que era o gênio por trás de todo esse mistério. Não era o Augustus, que a gente teorizava lá na primeira parte, né? Não era Judy, por exemplo, né? Que no final das contas acabou batendo as botas pela própria mãe do Tyler e o Isaac. Não, cara, o grande cérebro por trás, o grande vilão, digamos assim, foi o Isaac. No passado, ele havia criado uma tecnologia para reverter os poderes de Párias com o objetivo de salvar sua irmã, né? E tudo isso da maldição do Hyde. E quando ainda era um estudante em Nevermore, o Isaac enganou o Gomes, seu amigo e colega de quarto, para poder testar a máquina. E o Gomes acabou quase sendo drenado de toda a sua energia elétrica, mas a Mortícia invadiu o local e salvou ele. E mais tarde, quando a Wandinha libertou todos os pacientes de Willow Hill, né, no quarto episódio, a Franciola, ela conseguiu escapar, né, revelando-se como a verdadeira mãe do Tyler. E o Tyler sempre acreditou que ela estava morta, mas a verdade é que ela havia sido mantida em cativeiro e usada
utilizado em experimentos do Augustus. E ao se reencontrarem, o Isaac e a Franciole, né, perceberam que ela estava morrendo em sua forma Hyde sem o mestre, e decidem sequestrar o Feioso para poder ativar essa máquina. Então será que o mesmo vai acontecer com Tyler, né? Será que a ausência de um mestre vai fazer com que o Tyler tenha o mesmo destino que a sua mãe, basicamente, né? Porque eles não conseguem sobreviver sem um mestre durante muito tempo. Será que o Tyler vai bater as botas nessa terceira temporada? E o final do Isaac foi brutal, né? Após a morte voluntária da Franciole, né, a Vandinha desperta e arranca o coração maníaco dele. Sendo que o diretor Dort também nesse final, ele teve um certo protagonismo, né? O arco dele como um todo nessa parte 2 foi muito interessante, cara. E é outra coisa que amarra com um plot da primeira temporada. Pois na segunda parte, né, o diretor Dort revela seu verdadeiro líder da seita Canto da Manhã, responsável por manter a Bianca e sua mãe prisioneiras por anos, cara. E utilizando a mãe como isca, ele obriga a Bianca a utilizar os seus poderes para poder convencer a vovó a doar toda a sua fortuna para a escola, que na verdade era para ele. E com a ajuda da Agnes, a Vandinha descobre a trama e se alia com a Bianca. E em pleno baile, né, ela rouba o colar protetor do Dort, deixando ele vulnerável. Então a Bianca utiliza seus poderes e faz com que ele revele publicamente tudo que ele fez, cara, todos os crimes, incluindo a manipulação da vovó e o assassinato do falso líder da seita. E ao perceber que a vaca tinha ido pro brejo, né, que simplesmente ele caiu no canto da sereia da Bianca, ele tenta pegar a Bianca aqui como refém, só que aí aparece o Ajax, que utiliza os seus poderes e transforma o Dort em uma estátua. E aí cai o lustre em cima dele, né, de pedra, e ele se espatifa no chão e vira cinzas. E após a morte da diretora Wims na primeira temporada, como vimos, o Dort, ele assumiu o comando. E a estratégia para manter a escola aberta foi recorrer a uma grande doação, né, manipulando Bianca e a vovó. Só que com sua própria derrota pública, a academia, né, a escola, volta a ficar sem uma direção. E a Agnes informa que a escola está prestes a fechar, e a temporada termina deixando claro que os alunos são pegos no meio do semestre letivo, né, sem saber se Nevermore vai abrir novamente. E eu já adianto para vocês que a escola vai continuar na terceira temporada da série, tá? Porque um dos criadores, né, showrunners da série Vandinha, ele deu uma entrevista recentemente para a Netflix sobre essa segunda temporada, sobre o final, e ele disse que sim, a escola vai continuar e vai ter um novo diretor, ou nova diretora, não sabemos ainda. E ele disse que vai ser um personagem surpresa, algo que vai deixar todo mundo chocado. Será que é a Mortícia? Eu acho que é a principal candidata. Comentem embaixo as teorias de vocês para essa terceira temporada, porque em breve vai ter um vídeo somente sobre isso. Mas afinal, a diretora Wims, ela se foi para sempre? A Vandinha vai ter outro guia espiritual? Pois no último episódio, a Wims anuncia que ela está tirando um período sabático, né, do seu papel como guia espiritual da Vandinha. Só que o criador da série comentou em uma entrevista que nada é definitivo em Nevermore. E sim, eu acho que em breve a Vandinha vai precisar de outro guia espiritual, porque a Vandinha tá sempre com problemas, cara. Ela sempre precisa da ajuda de alguém, seja Good Adams, seja a diretora Wims, já aparece outro parente da linhagem da Vandinha aí que vai precisar dela. E por fim, a grande surpresa desse final é o fato da Ofélia, a tia da Vandinha, estar viva. E ela simplesmente está sendo mantida em cativeiro, ela tá presa pela própria mãe, pela vovó, a Hester Frump, durante 15 anos. A Ofélia não tinha desaparecido há 15 anos lá do Willow Hill? Na verdade, ela não tinha desaparecido coisa nenhuma. Simplesmente foi a própria vovó quem sequestrou e manteve a filha presa. Mas por que a vovó Frump, ela fez isso com sua própria filha? Qual o mistério por trás da tia Ofélia? Pois durante a segunda temporada, né, a Mortícia e a sua mãe, a Hester Frump, conversaram várias vezes sobre o sumiço da irmã da Mortícia, a Ofélia, que estava desaparecida há 15 anos. Então, assim como Vandinha, ela também tinha dons psíquicos complicados e acabou internada em Willow Hill antes de desaparecer misteriosamente por anos. E o curioso é que a Ofélia nunca esteve realmente longe. Na verdade, ela estava mais próxima do que a gente imaginava, né? Tava bem diante dos nossos olhos. E nos instantes finais da temporada, a Mortícia entrega a Vandinha o diário da tia Ofélia, e ao folheá-lo, a Vandinha é tomado por uma visão de sua tia, um sinal de que a reconciliação com a mãe começava a restaurar suas habilidades psíquicas, né? E graças a essa visão, a Vandinha descobre que a Hester sempre soube onde Ofélia esteve escondida. Simplesmente a própria filha da Hester Frump estava no porão da vovó Adams, cara, sendo mantida em cativeiro. Ela estava presa por algum motivo que não sabemos ainda. Será que nesse caso a tia Ofélia é uma ameaça à família Adams? É uma ameaça à Vandinha? Porque ela escreveu na parede, né, com os próprios sangue dela, que a Vandinha precisa morrer. Ela escreveu isso. Por que a Vandinha precisa morrer? Porque a Ofélia escreveria isso. Será que a Ofélia se tornou uma ameaça para todo mundo e por isso que a vovó manteve ela presa durante todo esse tempo? Será que os poderes da tia Ofélia saíram do controle e a vovó teve que intervir, teve que prender sua própria filha? Cara, essa revelação sobre a Ofélia abre portas para muitos mistérios na terceira temporada, né? Qual é a intenção real da vovó ao manter a própria filha aprisionada? Para a própria mãe prender a filha durante 15 anos é porque a Ofélia deve ser uma ameaça muito grande a todo mundo, né? Tanto é que a própria Ofélia escreveu que a Vandinha deve morrer com sangue nas paredes, ou seja, confiável ela não é. Mas comenta embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada de Vandinha, o saldo geral, se foi positivo, negativo, o que ficou devendo. Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!